Senhores, neste momento nós damos início à cerimônia de abertura do 3º Congresso Nacional de Direito Eleitoral, que abordará como tema principal: para ganhar o jogo é preciso conhecer as regras. Uma realização de Décio e Tiberê Advogados Associados. Nós agradecemos as presenças do Dr. Lieverson Luiz Perim, Procurador-Geral Adjunto de Porto Alegre, representando o prefeito José Fortunati, do Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, presidente da OAB Nacional, do Dr. Marcelo Beckhausen, representando a Procuradoria Regional Eleitoral, da doutora Sandra Curro, Procuradora da República, do Dr. Olivar Coneglian, juiz aposentado e fundador do IBRAD, do Dr. Leonardo Tricô Saldanha, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral, senhores palestrantes, senhores da imprensa, senhoras e senhores. Este evento conta com o patrocínio master da Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP. Eu convido a todos agora para assistir um vídeo do nosso patrocinador master, a FMP. A história sempre nos revelou pessoas com ideais. Gente que, apesar das maiores dificuldades e contra todos os prognósticos, lutou pela justiça, pela democracia, pela paz e pelo diálogo. Gente que se colocou diante dos menos favorecidos, dos esquecidos pela sociedade. Pessoas cuja maior virtude era lutar pelo que é certo, pelo que é justo, por aquilo que vale a pena lutar mesmo diante da diversidade. Gente que tinha fé e atitudes andando juntas. Gente cujo maior legado é a inspiração. O mundo mudou, mas ainda precisa de pessoas que lutem pela democracia e pela justiça. Por isso, para fazer a diferença no mundo, é preciso estar muito bem preparado. E ninguém prepara melhor do que a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Uma instituição com tradição em cursos preparatórios, tanto que 80% dos membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul já passaram pela escola. Já o curso de graduação Bacharelado em Direito, com seus mais de 1.000 alunos, vem se destacando pela qualidade demonstrada nos excelentes índices de aprovação da OAB, pelo desempenho no ENAD, recebendo a melhor nota entre as faculdades particulares de Direito de Porto Alegre e região metropolitana e pela nota máxima no MEC. Tudo isso realizado por um qualificado corpo docente, composto por profissionais que atuam nas diversas áreas do direito. Além dos cursos preparatórios, graduação, pós-graduação e educação à distância, possui cursos de aperfeiçoamento nas áreas do direito para vários segmentos da sociedade. Nós não sabemos quem serão os próximos homens e mulheres a nos inspirarem, mas temos uma certeza: a Fundação Escola Superior do Ministério Público estará presente em sua formação. Fundação Escola Superior do Ministério Público, superior em Direito. O evento também tem o patrocínio da editora Juruá, Vinícola Aurora e Move Comunicação Transmídia. E apoio institucional da Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, FAMURGS, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio Grande do Sul, União dos Vereadores do Brasil, UVB, e União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, UVERGS. Convidamos neste momento a fazer uso da palavra o Dr. Décio e Tiberê Gomes de Oliveira, advogado da Décio e Tiberê Advogados Associados, empresa realizadora deste congresso. Boa noite a todos. Inicialmente, um agradecimento muito especial aos palestrantes que consentiram em novamente vir a brilhantar este evento. Aos palestrantes e os mediadores. Inicialmente, um agradecimento ao Dr. Davi Medina, presidente da Fundação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Ele, como patrocinador master, deu um grande
avanço e uma legitimidade a este evento. Agradecer os patrocinadores da MUV, nas pessoas do José Antônio Vieira da Cunha e José Luiz Fuscaldo, Editora Juruá, Vinícola Aurora. Os apoiadores institucionais, o Vergues, na presença do vereador Silomar Garcia Silveira, FAMURGS, presidente Luiz Carlos Folador, União Brasileira dos Vereadores, Gilson Gozato, e o doutor Lamáquia, presidente nacional do OAB, doutor Ricardo Breyer, presidente do OAB-RS. A equipe organizadora, Manuela Carim, IT, Agência de Eventos, Ariane Charão e Gabriel Fuscaldo, Agência MUV, Magali Tonini, Empresa F5, e Márcia Cristófoli, assessora de imprensa. Queremos agradecer as presenças do Dr. Leonardo, Dr. Cláudio Lamáquia, Dr. Leonardo Saldanha Tricô, Dr. Olivar Coniglan, Dr. Marcelo Benhausen, Dr. Gustavo Paim, e os mediadores Dr. Lievson Perim e Dr. Arnaldo Guimarães. Nós queremos dizer que, novamente, neste terceiro evento, nós conseguimos realizar o nosso objetivo. O nosso objetivo de prestar esclarecimentos aos candidatos, aos colegas advogados, sobre as alterações e as modificações da legislação eleitoral. Nós temos hoje a representação de 114 municípios do nosso Estado, 23 estados e o Distrito Federal, e mais 6 tribunais regionais eleitorais. E dizer, compartilhar com nossos colegas que labutam no direito eleitoral, esta área bem árida do direito e da advocacia. Sempre que se inicia um governo, todo mundo chega e diz: vamos fazer a reforma política. E de reforma não existe nada. Fizeram umas emendas que ficou muito pior. E o doutor Labac, meu grande amigo, que me perdoe, mas eu, quando estive na Comissão Nacional da OAB, legislação eleitoral, eu fui contra o financiamento somente de pessoa física. Isso vai transformar as eleições numa balbúrdia tremenda. Não existe possibilidade de ser este mecanismo tão somente. E isto vai acarretar o famoso Caixa 2. Com toda certeza, isto já é mais ou menos um consenso que está tramitando. E a dificuldade, novamente nós dizemos, da legislação, de a gente trabalhar na legislação eleitoral, trabalhar na advocacia, é que essas modificações que fizeram foi para pior. Disseram que seria uma campanha curta para ser econômica. Mas as transformações, e este fato, a propaganda eleitoral, e nós temos um dos melhores, ou melhor do Brasil, que é o doutor Olivar, que amanhã ele estará esclarecendo. Eu recomendo para os candidatos e meus clientes que, se tiverem alguma dúvida, algum receio de sofrer uma impugnação, que não registre sua candidatura. A eleição diz que é 45 dias. Não é 45 dias. É mais ou menos 30 dias. Porque tem o registro, tem o encaminhamento, tem o CNPJ e a conta bancária. Se um candidato for impugnado, tem 5 dias para apresentar a impugnação. 7 para se defender. Mais 4, mais ou menos, para marcar a audiência. Depois, tem 5 dias para alegações finais. E mais 2 para o juiz proferir a sentença. O que significa que já se vão 25 dias, vai sobrar 5. Só quem leva a vantagem hoje é quem é candidato à reeleição, que já tem
o seu nome conhecido. E nós, e quem não labuta no direito eleitoral, daí nós temos que enfrentar a Lei 6490, e eu acho que é o doutor Marcelo que vai enfrentar amanhã nos registros, que o funcionário público tem que se afastar 3 meses antes. E eu pergunto, e se ele não passa na convenção, como é que fica esta situação? Então, são umas anomalias que alteraram uma coisa e não adequaram o outro. E nós temos que manusear com a Lei 6490, com a Lei 9.504, com o Código Eleitoral. E os advogados que não são do direito eleitoral não imaginam que o Código Eleitoral permite que o Tribunal Superior Eleitoral emita resoluções. E a deste ano, dos registros de candidatura, tem um absurdo no artigo 45, que diz que o juiz, se convencendo de que o candidato é inelegível, ele de plano indefere o registro, sem direito à defesa nenhuma. Então a gente sabe que nem todos os juízes são ponderados. E ocorre lá no interior que muitas vezes eles também não têm este acompanhamento técnico e aprimoramento. Então, estas situações, muitas vezes, com todo respeito, eu digo esdrúxula das modificações, das alterações, é a que nós vamos ter que enfrentar. E, para encerrar, eu quero cumprimentar o presidente da minha entidade de classe, doutor Lamáquia, e dizer, doutor Lamáquia, e doutor Ricardo Breyer, me represento. Muito obrigado a todos. Nossos agradecimentos ao doutor Décio Itiberê Gomes de Oliveira. E convidamos agora para o seu pronunciamento o senhor presidente da OAB Nacional, doutor Cláudio Pacheco Prates Lamáquia. Boa noite a todos os senhores, a todas as senhoras. Uma saudação muito breve, mas quero inicialmente cumprimentar o colega Décio Itiberê pela realização deste evento, um evento importantíssimo, já um evento que faz parte do nosso calendário jurídico aqui do Estado do Rio Grande do Sul, e faço isso, amigo Décio, com muita alegria, porque é um advogado gaúcho que tem se destacado na área do direito eleitoral e tem produzido exatamente momentos de aprimoramento, momentos de confraternização, mas, acima de tudo, momentos de amplo debate, e um debate absolutamente necessário. Um congresso de direito eleitoral hoje, num ano eleitoral, é algo fundamental. Quero, na pessoa do organizador do evento, Dr. Décio Itiberê, cumprimentar a todas as autoridades, a todos os colegas. Quero, de uma maneira muito especial e de uma forma pessoal, absolutamente pessoal, cumprimentar 2 grandes amigos que estão aqui, o doutor Arnaldo de Araújo Guimarães, a doutora Fátima Záquia Paludo, conselheira da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Arnaldo Guimarães, que foi presidente da Caixa de Assistência ao longo de 6 anos comigo, fez um trabalho extraordinário, belíssimo. Estamos colhendo frutos ainda na nossa Caixa de Assistência do trabalho desenvolvido pelo colega Arnaldo de Araújo Guimarães. Tenho certeza que todos querem ouvir o doutor Leonardo Saldanha, nosso querido palestrante, juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu gostaria de fazer uma brevíssima consideração sobre alguns temas que me parecem hoje fundamentais e indispensáveis. O primeiro deles, eu aceito a provocação do meu amigo organizador deste evento e digo que exatamente da democracia e da dialética que todos nós vivemos, notadamente nós advogados. Nisto eu e o Décio não estamos de acordo. Eu entendo que o fim do financiamento empresarial
de políticos e de partidos políticos foi uma vitória extraordinária para a nossa democracia. Mas entendo, sim, que, de fato, nós temos que olhar para o outro lado disto, que é exatamente a possibilidade de caixa 2 de campanha. Mas eu digo, Décio, que, na minha avaliação, este foi mais um passo muito grande que nós demos para o aprimoramento do nosso processo eleitoral e para a nossa democracia, porque está demonstrado por tudo que nós estamos vendo hoje, que a raiz da corrupção, querido Lieverson, a raiz da corrupção está exatamente demonstrada hoje, a partir destas operações da Lava Jato e tantas outras que nós estamos vendo aí, pelo financiamento empresarial de políticos e de partidos políticos. Isso é um fato inegável, nós não podemos negar. Este é um fato absoluto hoje. E, portanto, na medida que nós tivermos outros meios, e aqui também entendo que nós temos que evoluir, mas que tivermos outros meios e outras formas de financiamento de campanhas, e eu defendo particularmente, e a Ordem dos Advogados do Brasil defende, uma reforma política democrática, onde não se trate de investimento, onde não se fale de investimento público direto nas campanhas, e sim de investimento individual das pessoas físicas. Mas nós temos que ter a visão de que muito do que nós estamos vivenciando hoje no dia a dia, que as pessoas nominam como uma crise política, como uma crise econômica, e eu digo, na minha avaliação, a crise não é a política ou a econômica, a crise maior que nós estamos vendo é a crise ética e a crise moral sem precedentes no Brasil, se dá exatamente por força do modelo político absolutamente superado que nós temos hoje. Portanto, a luta por uma reforma política tem que ser prioridade. Prioridade absoluta neste país. A sociedade brasileira tem que cobrar, sim, uma reforma política real. E nós não estamos aqui, eu não estou aqui, quando digo que nós vivemos uma crise ética e moral sem precedentes no país, não estou aqui a demonizar os partidos políticos ou a política. Ao contrário, não há democracia sem política. Não há política sem políticos. E, portanto, o que nós queremos e o que nós defendemos é uma verdadeira depuração da classe política. Todos nós queremos ver, sim, uma classe política comprometida com as causas da sociedade. E este papel pertence a nós também, advogados, e fundamentalmente. O advogado é agente de transformação social. Se nós não assumirmos, juntamente com as nossas instituições, esta responsabilidade, seguramente isto não vai acontecer. E, portanto, quero também aqui noticiar que a Ordem dos Advogados do Brasil, que o Conselho Federal da OAB, estará lançando, nos próximos dias, uma campanha nacional de conscientização do poder do voto. Na linha do que já fizemos aqui no Rio Grande do Sul, com o slogan que já fizemos aqui no Rio Grande do Sul, com o slogan que depois também foi encampado pelo Tribunal Superior Eleitoral, voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita é exatamente isto que nós estamos vendo hoje no Brasil. E, portanto, nesta linha e nesta medida, faço eu também a meia-culpa como cidadão brasileiro. O poder emana do povo, a Constituição Federal é clara nesse sentido. E se nós vemos hoje uma classe política que, por alguns dos seus representantes, não está a representar aquilo que nós gostaríamos, nós também somos culpados por isto. Porque exatamente nós, a partir do poder-dever do voto, os colocamos todos lá. E, portanto, momentos como este, neste Congresso, é o momento exato que nós temos para que se possa debater exatamente a ideia do aprimoramento da legislação eleitoral, mas deixar aqui viva a vontade, viva a cédula motriz daquilo que todos nós sabemos que é absolutamente necessário, que é a reforma política. Portanto, agradecendo ao Décio pelo convite, transmito a ele, transmito a todos vocês um grande abraço e, acima de tudo, saio daqui com a certeza de que este evento será fundamental para o aprimoramento de todos os advogados, notadamente os advogados eleitoralistas, que prestam um extraordinário serviço para este país. Muito obrigado. Nossos agradecimentos
ao presidente da OAB Nacional, Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, por sua participação. Fará uso da palavra neste momento o senhor Procurador-Geral Adjunto do município de Porto Alegre, Dr. Lieverson Luiz Perim, representando o prefeito municipal de Porto Alegre, José Fortunati. Da mesma forma que o meu grande amigo, nosso presidente nacional da OAB, Dr. Lamáquia, gostaria de cumprimentar todas as autoridades e grandes amigos na pessoa do Dr. Décio Tiberê Gomes de Oliveira, realizador deste evento. E hoje, na condição de procurador e representando o prefeito, antes de vir para cá, nós discutimos uma situação. O Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único ainda, que tem uma legislação eleitoral específica, tem uma justiça eleitoral específica e não tem uma faculdade que tem em seu currículo obrigatoriamente a cadeira de direito eleitoral. Não estamos falando daquelas cadeiras optativas. Nós somos um país do mundo que temos uma justiça especializada e não especializamos os nossos advogados. E não especializamos as pessoas que vão executar esse direito. E isso traz consequências. E isso, para nós, Porto Alegre, pela terceira vez nesse congresso, é muito importante de vermos aqui candidatos, de vermos aqui pessoas, advogados, colegas advogados, na discussão dessa situação tão importante, que não é só a eleição. Nós vivemos hoje a situação dos proibitivos eleitorais. Dentro do período, a administração ela não pode ser inviabilizada, ela tem que continuar, mas ela tem parâmetros, e muitas vezes são conflitantes com a situação que a população vive. No município de Porto Alegre, o Dr. Arnaldo Guimarães preparou um excelente material para que nós tenhamos um norte a seguir dentro das condutas vedadas, o que todos os servidores devem fazer para que não ocorra qualquer tipo de desvirtuamento. Então, para nós, do município de Porto Alegre, Dr. Décio, mais uma vez, de uma alegria muito grande, e transmito aqui o abraço e a admiração do prefeito Fortunati e o agradecimento por trazer mais uma vez para Porto Alegre esses grandes nomes do direito eleitoral e trazer um foco de discussão que muito provavelmente poderá esclarecer dúvidas que, mesmo sendo operador do direito, e com essa reforma eleitoral, realmente, e falávamos com o doutor Olivar antes, não temos condições de interpretar o que quis dizer o legislador em relação a várias situações. Muitas vezes não sabemos o que informar as pessoas que perguntam, olha, como ficou, né? Talvez de uma discussão, de um debate, nós possamos fazer isso. E tens razão, Décio. Nós estamos vivendo uma situação complicadíssima dos servidores públicos hoje que estão se afastando para concorrer, sem a certeza que daqui a 45 dias vão passar por uma convenção. Qual a consequência? Nós, municípios, somos obrigados a recebê-los, porque é fato externo à sua vontade. Mas nós temos bons servidores e temos maus servidores. Nós temos servidores que têm intenção de concorrer e temos servidores que tiram 45 dias de férias. A lei foi mal elaborada e às pressas. E isso não só para os candidatos, mas para a administração como um todo, ela se tornou muito complicada. E talvez isso seja uma situação que todos nós, com essas estrelas, vamos dizer assim, pensantes do direito eleitoral, nós possamos, de alguma forma, dirimir essas dúvidas. Parabéns, doutor Décio, parabéns a todo mundo, e, mais uma vez, muito obrigado por trazer a Porto Alegre esse terceiro congresso. Obrigado.
Muito obrigado ao Procurador-Geral Adjunto do município de Porto Alegre, Dr. Lieverson Luiz Perim, por sua presença e participação. E assim nós damos por encerrada esta solenidade de abertura do Congresso. Solicitamos a todos os participantes que permaneçam em seus lugares para que logo agora na sequência nós possamos dar início à palestra de abertura do Congresso, que abordará o tema Princípios Democráticos e a sua realização pelas normas eleitorais. Dando continuidade, então, aos trabalhos do terceiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral, nós convidamos agora ao palco o Dr. Leonardo Tricô Saldanha, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela mesma instituição, doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é advogado, professor titular do Centro Universitário Ritter dos Reis, é também juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral, que fará a sua palestra com o tema Princípios Democráticos e a sua realização pelas normas eleitorais. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Dr. Leonardo Tricô Saldanha. Mas eu acho que sim, está ótimo. Você tem uma garrafinha vazia para mim? Você consegue uma garrafa sem água? Tá. Em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui com os senhores nesse início desse congresso, desse terceiro congresso. Eu gostaria de, em primeiro lugar, e sem dúvida alguma, agradecer ao Dr. Décio Tiberê, que teve a imensa gentileza de me convidar a dar uma palestra, o que já seria de imensa honra, e, além do mais, de dar uma palestra, a palestra inicial, né? Ou seja, abrir um congresso dessa magnitude, com tantas pessoas, tantos colegas, aqui presentes, é verdadeiramente uma grande honra. Em nome do Dr. Décio, eu saúdo todas as autoridades, todos aqueles que nós, inclusive, já conversávamos antes. É um prazer revê-los, né? A muitos revê-los e a outros ver pela primeira vez, vários alunos que eu já divisei aqui também, né? E, pessoalmente, é uma grande alegria. Uma pequena palavra, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral me pediu que aqui representasse o tribunal e dizer que o tribunal também abraça esse evento, né, de uma forma bastante significativa. Olhando os nomes dos palestrantes e as palestras, os temas que serão tratados pelos palestrantes, eu me encontrei, doutor Tiberê, numa dúvida bastante significativa. O que falar do primeiro dia? Porque o primeiro dia é um dia especial, é um dia que todos nós trabalhamos de tarde, de manhã, estamos todos cansados, e, afinal de contas, o que no primeiro dia tratar? E esse tema, eu escolhi princípios constitucionais de sua aplicação pela legislação eleitoral, porque ele é um tema bastante amplo, né, que fala a respeito, ou que diz respeito ao que é a democracia, né, e é o momento de reafirmarmos a nossa confiança na democracia, e exatamente por isso essa apresentação será uma apresentação que espero, me foram dados 30 minutos, e pela gentileza eu já devia ter começado a marcar, mas começo a marcar agora. Não excederá os 30 minutos, certo? Logo depois, eu combinei com o doutor Tiberê que eu abro a palavra, e os senhores tiverem perguntas sobre o tema, ou mesmo outras perguntas, como o tribunal vê, como eu vejo a aplicação da legislação eleitoral, o que quer que seja, dentro das possibilidades, né, inclusive das possibilidades judiciais, né, eu certamente responderei. Tá? Então, foi dessa maneira que eu pensei, uns 30 minutos de exposição, e logo depois perguntas e outros reparos que os senhores e as senhoras possam eventualmente querer fazer. Então, a minha palestra de hoje é uma palestra a respeito da democracia. A democracia é um regime político de extrema dificuldade, e ela é absolutamente antinatural. A democracia, ela quer de nós, ela exige de nós um tipo de comportamento que não é o comportamento comum. Ele exige de nós um certo engajamento no seu funcionamento, e a isso tem respeito, e isso tem reflexo